Depois vejam na lei. Veio para o canto esquerdo. Gente, vamos para o cantão esquerdo por quê? Vamos aqui continuar destacando as principais características de um contrato administrativo. Legal. Mas, professor, calma lá. E aqueles contratos de obra pública, de concessão, que demoram 5, 20 anos? Gente, cuidado por quê? Essa aqui é a lei geral, né? Lei geral. Só que nós temos leis específicas que trazem outros prazos. Por exemplo, ó, Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, 20 anos, 30 anos. Isso aqui é o prazo geral. Só que, se você tem uma lei específica, a lei específica ela afasta a geral. Ok? Muito bem. Vamos lá então, gente. Coloquem aí, ó, mais uma característica do contrato administrativo. Mais uma característica do contrato administrativo. Gente, essa aqui é uma das características mais emblemáticas, eu vou focar nela. Num contrato administrativo, o que vocês encontram? As famosas cláusulas exorbitantes. Então, mais uma característica, sem esgotá-las, claro. Vocês irão encontrar o que? As famosas cláusulas exorbitantes. Gente, tem. O que é uma cláusula exorbitante? Que alguns também chamam de cláusulas de privilégio. São justamente aquelas que conferem as vantagens para a administração pública. E por que exorbitante? Porque elas saem da órbita. Elas saem da órbita do direito civil, onde não seriam aceitas entre particulares, não seriam aceitas, e adentram em que órbita? No direito administrativo, conferindo vantagens à administração pública. Legal. Questão de prova, hein? A administração pública só poderá invocá-las, utilizá-las, se estiverem expressamente previstas num contrato administrativo. Errado, gente. É fundamental que estejam aqui na lei. Agora, se estiverem no contrato, a administração pública poderá invocá-las. Então, a previsão expressa no contrato é o quê? Prescindível, dispensável. Só que é fundamental que estejam o quê? Previstas em lei. Boa. Princípio da legalidade. Vamos aqui dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu cito é esse aqui, gente, ó. Existem restrições, a famosa exceção do contrato não cumprido. Existem restrições, a famosa exceção do contrato não cumprido. Gente, na última prova da Polícia Federal para delegado, em 2012, o CESP trouxe em latim. Vamos aproveitar o gancho, né? Exceptio non adimplente contractus. Adimplente contractus. Legal. A gente foi uma prova dificílima, sobraram vagas, né, no final. Olha que loucura. Mas enfim, o que é isso aqui? Gente, essa restrição, aliás, essa exceção do contrato não cumprido, isso aqui é muito comum entre particulares. Olha que fácil. Se você não cumpre a sua parte, não cumpre a minha, acabou. Ah, não pagou, filhão? Larga a enxada, levanta a plaquinha. Exceção do contrato cumprido, enquanto você não me paga, eu não faço mais nada. Simples assim, é automático. Não cumpriu a sua parte, eu não cumpro a minha. Entre particulares é automático. Com a administração pública é diferente. Olha que legal, gente. A administração pública ela poderá ficar por até 90 dias sem pagá-lo. E você é obrigado a prestar o serviço. 91 dias não pagou ainda, você o quê? Suspende a execução, invoca a exceptio e buscará uma rescisão judicial. Então volta. Entre particulares é automático. Não cumpriu a sua parte, não cumpre a minha. Invoco aqui a exceptio. A administração pública não, gente. Ela pode ficar sem pagá-lo por até 90 dias. Você é obrigado a prestar o serviço. 91 dias não pagou ainda? Eu levanto a plaquinha da exceptio, largo a enxada e buscarei uma rescisão judicial. Olha a questão da PF Delegado 2012. Não há que se falar num contrato administrativo da exceptio non adimplente contractus. Certo ou errado? Vamos pensar um pouquinho. Num contrato administrativo, não há que se falar na exceptio adimplente contractus. Errado. Você pode invocá-la de forma mitigada. Somente após o quê? 90 dias. Questão errada. Tudo bem, gente? Existem restrições, mas você pode invocá-la não amanhã, mas após 90 dias. Outra pegadinha do mal. Quando a administração pública não pagá-lo por mais 90 dias, né, consecutivos, você pode simplesmente rescindir o contrato de forma unilateral. Errado. Qual que é a sua autorização?
suspender a prestação do contrato, do serviço, só que a rescisão, ela se dá pelo Poder Judiciário. Gente, quando a administração pública é inadimplente, rescisão tem que ser pelo Poder Judiciário. Ok? Legal? Muito bem. Prossigamos. Vamos lá, gente. Outro exemplo de cláusula exorbitante. Vamos colocar aqui, ó. Rescisão unilateral. Rescisão unilateral. Vamos lá, gente, ó. Se for um contrato entre particulares, quando você o abandona ou rescinde, isso pode gerar a você algumas implicações. Uma multa, uma cláusula penal compensatória, por quê, gente? Quando você celebra um contrato, você gera para outra parte uma expectativa. E se você quebra aquilo de forma abrupta, entre particulares, geralmente gera uma cláusula penal, uma multa. Administração pública não. Ela pode rescindi-lo sem a sua concordância, sem ônus para ela. Vamos lá, gente. Quais são os requisitos para que a administração pública possa rescindi-lo? Tem requisitos. Vamos lá, gente. Ó. Primeiro requisito. É fundamental que a administração pública motive. O que é motivação mesmo? Tem que explicar o porquê, gente. Né? Tem que fundamentar boa, explicando por que é interesse público, uma crise econômica, enfim, tem que motivar. Segundo requisito, gente. A administração pública deve demonstrar que há interesse público. Interesse público. Legal. Gente, tem uma questão de prova que eu fiz assim, enfim, em casa, errei, tá? Isso faz alguns anos, mas errei. Nunca mais errei. Olha a questão. É uma condição para que a administração pública rescinda um contrato administrativo de forma unilateral a concessão da ampla defesa ao contratado. Certo ou errado? Para que a administração pública o rescinda, é fundamental que ela garanta, antes disso, ao contratado, a ampla defesa. Eu falei ampla defesa para rescindir contrato? Está errado. Certo, gente. O Supremo entende que qualquer atuação estatal que prejudique um direito seu, que é o caso aqui, qual que é a antecedência disso? Ampla defesa, tá? Então, antes da administração pública rescindi-lo, ela deve garantir a você, contratado, o direito à ampla defesa. Que você se manifeste. Ah, tá bom, se manifestou, ela rescinde mesmo assim, né? Mas enfim, é um direito seu garantir a ampla defesa antes da rescisão, tá? Isso é uma questão de prova, porque na prática não quer dizer nada. E a pergunta, você é indenizado ou não? Depende. Vamos colocar aqui, ó, gente, ó. A indenização, ela até ocorre. Só que a indenização, gente, ela será realizada, né, o pagamento se dá em relação aos danos emergentes. O que é um dano emergente? É tudo que você perdeu. Tudo aquilo que você perdeu e não foi recuperado, o dano que emergiu da rescisão, ela irá indenizá-lo. Ô, filhão, vem aqui. Quanto que você pagou até agora aqui? Quanto que você investiu e não amortizou? 1 milhão? Tá aqui. Terá direito. Só que você não terá direito à indenização pelos lucros cessantes. Galera, o que é um lucro cessante mesmo? É tudo que você deixou de ganhar. Poxa, administração, que maldade, hein, ó. Espera um pouquinho, a calculadora aqui. Se o contrato fosse até o final, minha expectativa de lucro seriam mais 20 milhões. E aí, tem direito ou não? Não, né? Tem direito ao que você perdeu, danos emergentes, só que não será indenizado pelos lucros cessantes, aquilo que você deixou de ganhar. Ok? Legal. Gente, eu dei aqui alguns exemplos, tá? De cláusulas exorbitantes, sem, contudo, esgotá-las. Etc. Muito bem. Venho aqui para esse vácuo, né? Para esse vácuo aqui no meio do quadro. Mais características de um contrato administrativo. Vamos lá, gente. Vem comigo. Mais uma característica, ó. Contrato administrativo, a administração pública, ela exigirá garantias. Lá no artigo 56. Atenção por quê? Vem comigo. Garantia que a administração pública exige 5% do contrato ou até mesmo o quê? 10%. Qual que é a regra? 5. 10 quando? For um contrato de alta complexidade. Vamos lá, gente. Se for um contrato aqui muito complexo e tal, não importa o valor, garantia 10%. Ou também se for um contrato de grande vulto. O que é grande vulto para esse fim? Aqueles que superarem o quê, gente? 37 milhões e 500 mil reais, tá? Se for um contrato que superar 37 milhões e 500 mil reais, garantia 10%. Só um toque importante, gente. Na licitação, lá da licitação, a comissão licitante pode exigir no edital a garantia da proposta. É uma garantia da proposta. 1% com base na proposta.
Se você não for classificado, ela devolve. Ok? Aqui é a garantia do contrato. Já tem um contrato. 5 ou 10%. Então, de novo. Garantia da proposta na licitação. 1%. Garantia do contrato. Ou 5 ou 10%. Daí alguém pergunta, professor, que garantias eu posso prestar? Por exemplo, vamos lá. A lei fala o seguinte, ó. Você pode prestar dinheiro, né, calção em dinheiro. Ou você pode prestar seguro-garantia. Seguro-garantia. Ou você pode prestar uma fiança bancária. Seguro-garantia, uma fiança bancária, ou também você pode prestar o que, gente? Títulos da dívida pública, TDP, é um título da dívida pública. Gente, cuidado, hein? O que é um título da dívida pública? É uma forma que o Estado tem de captar recursos públicos, se endividando. Ele emite títulos, você paga por isso, emitiu um título para você. R$1.000, tá? Você me paga, eu sou o Estado, eu devolvo daqui a alguns anos com juros bem confortáveis para você. Né? Quem paga por isso somos nós, né? Uma forma de endividamento público. E esses TDPs podem ser o quê? Dados como garantia. Questão de prova. Quem escolhe a garantia não é o contratado, sim a administração pública. Errado. Quem escolhe é o contratado. E não a administração pública. A administração pública exige. Agora, quem escolhe dentre as 4 a que mais lhe apeteça é o contratado. Ok? Vamos lá, gente. Título da dívida pública, fiança bancária, seguro-garantia, din-din. Prossigamos. Mais uma característica de um contrato administrativo. Gente, mais uma característica. São contratos de adesão. Para um pouquinho. O que é um contrato de adesão, gente? São aqueles em que a confecção do instrumento, né, do instrumento contratual, é monopolizada por uma das partes. Português claro. Ele já vem pronto. Basta que você concorde ou concorde. Gente, você não pode propor supressões, não pode propor acréscimos e nem alteração. Ele já vem prontinho. Basta que você concorde ou concorde. Cai em prova assim, ó. O contrato administrativo, já que é adesão, podemos afirmar que o monopólio da confecção das cláusulas cabe à administração pública, sim ou não? Sim. Outra provocação. A adesividade é uma característica que você somente encontra num contrato administrativo. Certo ou errado? Pensa um pouquinho, gente. A adesividade é uma característica que você somente encontra em contrato administrativo. Errado por quê, gente? Por exemplo, ó, contratei o Netflix. Tem um contrato ou não? Só clico lá no íconezinho, né? Pum, aceitei os termos, eu não propus nenhuma cláusula, gente. Qualquer contrato pode ser de adesão. E de consumo privado, gente, sempre, quase sempre é de adesão. Então não é uma característica exclusiva de um contrato administrativo. Legal. E estou falando por aí que já tem aquele A Casa de Papel 2, né? Alguém já viu, gente? Seriado Casa de Papel? Ninguém viu? É Casa de Papel, é, né? Ninguém viu. É isso, né? La Casa de Papel. É isso, né, gente? Tem temporada 2, alguém falou que já tem, né? Mas enfim, eu acho que não está no Netflix, né? Ele está na internet, no pirata, né? Aquele site que você baixa e, né? Explode o computador. Que absurdo. Vamos lá, vamos esperar então, né, gente? Mas enfim. Prossigamos. Gente, venham comigo. Vamos agora para mais uma característica de um contrato administrativo. Muito bem. Gente, mais uma característica é a seguinte, ó. Então, eles são de adesão. E outro ponto importante, ó. De contrato administrativo, o instrumento contratual é obrigatório. O instrumento contratual é obrigatório. Atenção, gente, ó. Obrigatório. O que é o instrumento contratual? Tá acabando, gente. Tá acabando. O instrumento contratual é o que você chama de contrato. O instrumento contratual, gente, é o papel. Enfim. É aquilo que dá vida ao contrato. O instrumento contratual, gente, é aquele documento rígido, com várias cláusulas, com várias laudas. Em regra, esse instrumento contratual, esse doc rígido, ele é obrigatório. Legal. Só que nós temos exceções em que você pode o quê, gente? Substituí-lo por documentos mais simples.
Que documentos mais simples que você pode usar no lugar do instrumento contratual? Tem alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo aqui, ó, exemplos, docs mais simples, exemplos. Uma carta-contrato, que é um documento muito mais simples se você compara com o instrumento contratual. Temos aqui, por exemplo, gente, a nota de empenho, vou abreviar, tá? NE, nota de empenho, que é um documento muito mais simples também. Temos aqui a própria, gente, autorização de compra, que é um documento muito mais simples, legal, etc. Então, espera um pouquinho. Em regra, o instrumento contratual, documento rígido, com várias laudas, várias cláusulas, é obrigatório. Legal. Só que tem exceções que você pode usar no lugar dele, docs mais simples. Uma carta-contrato, nota de empenho, uma autorização de compra, dentre outros. Na lei está assim, ó, lá no artigo 62, assim, gente, ó. Se o valor do contrato administrativo não superar os limites do convite, o instrumento contratual é facultativo. Vamos pensar, vamos lá, gente. Vou colocar aqui, ó, artigo 62. A lei fala assim, ó, se o valor do contrato não superar os limites do convite, licitação, instrumento contratual é facultativo. Questão de prova, vamos lá. O município comprou computadores no valor de R$100.000. O instrumento contratual é obrigatório. Eu posso, por exemplo, a gente utilizar a autorização de compra. O instrumento contratual é obrigatório ou facultativo? Computador 100.000, obrigatório. Por quê? Qual que é o limite do convite para compras? 80.000. Superou 80.000 para compras, é o que? Obrigatório. Agora, por exemplo, reforma na repartição pública, valor 70.000. Obrigatório ou facultativo? Facultativo. Galera, pensa assim, ó. Compra até 80 e obra até 150, limites do convite, ele é facultativo. Acima disso, ele é o quê? Obrigatório. Legal? Muito bem. Vamos lá, gente. Mais características. Mais características de um contrato administrativo. Vem comigo. Mais características. A gente tem, a lei fala o seguinte, ó, que eles são públicos, Contratos administrativos são públicos. Legal. Artigo 60, aliás, artigo 61 da lei. E a lei fala assim, ó, que ele só surtirá efeitos, né, o contrato administrativo, quando o resumo for publicado em diário oficial. Ele só surtirá efeitos quando o seu resumo, a sua ementa, o seu extrato, for publicado em diário oficial. A redação é meio confusa, mas vou simplificar, tentar pelo menos. Qual que é o prazo para publicá-lo em diário oficial? E só assim ele surtirá efeitos. Prazo para tanto, gente. Vamos lá, está acabando. A administração pública, ela tem o quê, gente? 20 dias para publicar o resumo do contrato em diário oficial. TO. A contar do quê? Termo inicial desse prazo. A contar do 5º dia útil. Olha que legal, hein? Do 5º dia útil ao mês seguinte da assinatura. Gente, vou repetir, calma lá. Ao mês seguinte da assinatura. Não entendi nada, calma. Vamos lá então. Ele só será eficaz se o seu resumo for publicado no Diário Oficial. Acabou. Prazo para isso, 20 dias. Termo inicial a contar do quê? A contar do 5º dia útil ao mês seguinte de sua assinatura. Não entendi ainda, calma. Exemplo. Hoje é dia 5 de março. Legal, amanhã minha mãe vai fazer aniversário. Quantos anos? Não sei, vou perguntar para ela, né? Vamos lá. Hoje eu celebrei um contrato administrativo. Legal, hoje, 5 de março. Qual que é o mês seguinte? Celebrei, eu assinei, né? Eu, administração pública. Mês seguinte é abril. Eu conto então, gente, 1, 2, 3, 4, 5 dias úteis ao mês seguinte da assinatura. A partir disso tem o quê, gente? 20 dias para publicar no Diário Oficial. Não importa o mês, aliás, o dia do mês que você assina. Jogo para o mês seguinte, eu conto o quê? 5 dias úteis, e a partir disso eu tenho o quê? 20 dias contínuos para publicar no Diário Oficial. Tudo bem, gente? Para acabar aqui a conta, prometo, tá? Para acabar aqui, ó. Gente, coloque assim, observação. Só para fechar a conta aqui, passar a régua, ó. Isso aqui é importante, ó. Teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Gente, tem essa teoria. Quando que ela será invocada?
Quando ocorrerem fatos novos, imprevisíveis, inesperados, que tornem o contrato muito caro. Vamos lá, tá acabando, gente, ó. Ninguém é obrigado a ter prejuízo num contrato administrativo. Ninguém é obrigado a arcar com um ônus excessivo. Se ocorrerem fatos novos, né, imprevisíveis, inesperados, que tornem o contrato muito caro, você pode, com base em tal teoria, buscar uma revisão do contrato, até mesmo a sua rescisão. Fatos novos, imprevisíveis e inesperados que tornam o contrato desequilibrado, excessivamente oneroso. Vamos lá, gente, ó, tá acabando. São 4 situações que você pode invocá-la, a teoria. Coloca aqui, ó. Caso fortuito. Mais o que, gente? Força maior. Força maior. Vamos lá, tá acabando. Fato do príncipe. Fato do príncipe. E o fato da administração. São 4 situações que você pode invocar tal teoria, na imprevisão, e buscar uma readequação, reequilíbrio contratual, ou até mesmo a sua extinção sem ônus para você. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou da administração. Gente, caso fortuito é fácil. Evento natural, inesperado, imprevisível, que torna o contrato muito caro, desequilibrado. Evento da natureza, que torna o contrato desequilibrado. Eu tenho um prazo para pintar o prédio público, sei lá, 30 dias. Você não pinta, multa pesada. Adivinhe, chuvas torrenciais. Posso pleitear, gente, uma dilação do prazo sem ônus para mim. Caso fortuito. Acabou. E não serei multado. Força maior, gente, evento humano. Também inesperado. Mesmo exemplo. Só que troquem a chuva por uma greve dos meus empregados. Negociei, não consegui, gente, e tal. Eu posso pleitear o quê? Uma dilação do prazo, evento humano inesperado, sem ônus para mim. Que é fácil. Fato do príncipe, gente. Medida estatal geral que abala toda a economia, por exemplo. E por ricochete, indiretamente abala o seu contrato com o Estado. Por exemplo, ó, o IPHAN é uma autarquia federal. Fui contratado pelo IPHAN para restaurar uma estátua. Tudo que eu emprego ali é importado. Calculei os custos, beleza. No dia seguinte, a União, que é o ente central, a gente aumenta de forma assim drástica a alíquota de importação de alguns materiais que eu uso no restauro. Os meus custos triplicaram. Vou ter prejuízo. Será que eu poderia pleitear ou não uma revisão do contrato? Poderia aqui, gente, ó. Fato do príncipe. Ela aumentou o imposto para todo mundo. E por ricochete aquilo afetou o nosso contrato, tornando muito caro. Ok? Legal. Fato da administração, para fechar aqui. É também, gente, uma ação estatal, tá? É uma ação ou omissão do Estado contratante. Ação ou omissão estatal. Só que ao invés de ser, gente, uma ação ou omissão geral, como é o caso aqui do fato do príncipe, não. Aqui é uma ação ou omissão estatal do contratante específica. Como assim específica? Intrinsecamente ligada ao seu contrato com o Estado. Exemplo clássico. Para acabar. Fui contratado pelo município. Construção de um hospital público. Prazo para construção, 1 ano. Se não construi 1 ano, multa pesada. Cheguei no dia para começar a construção, o que eu notei? Que o município ele não tinha o quê? Desapropriado o terreno. Isso vai atrasar a obra, vai ou não vai? Vai. Eu posso pleitear uma dilação do prazo. Foi uma ação ou omissão do município, contratante. Cheguei lá para começar a construção, o município não desapropriou o terreno, gente. Foi uma omissão do contratante, do município, específica, que tornou o contrato, o quê, gente, muito desequilibrado. Eu posso pleitear uma revisão, para fechar. Qual que é a diferença essencial entre o fato do príncipe e da administração? Sendo que em ambos eu tenho o Estado contratante atuando. Do príncipe é o que? A medida geral, que indiretamente afeta o contrato, de forma, né, indireta. E aqui, no da administração, uma ação, omissão, o quê? Específica, somente ligada ao contrato que eu celebro com o Estado. Tudo bem, gente? Paro por aqui, então. Até quando? Até quando, gente? Até a semana que vem, né? Não sabe, até um dia, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Tudo de bom, gente. Estudem bastante. Galera, esse ano tem prova, tem concurso público.
Aí eu li o ministro da Segurança, lá o Jugman, falou que vai ter concurso esse ano para PF, PRF. Aí eu não vou prestar para que é polícia. Gente, tem cargo administrativo na polícia. De repente, é só dica. Tem até uma ex-aluna nossa aqui, gente, a Vanessa dos Anjos, né? Moça, gente boa. Que hoje ela é agente administrativo da PF, é um cargo, gente, administrativo na Polícia Federal, tá? Fica a dica. Forte abraço, valeu, até a próxima, tchau.